Luzes. Agora acendeu aqui, apagou lá. Você quer que termine o que eu estava falando? Estamos de volta Conta com pra seleções. Vê se não foi você falar do Cruzeiro que apaga a luz. Fala de novo. Fala aí, Cruzeiro. Não, é porque o que estava dizendo, se eu lembrar, está me enchendo o saco de pastel de palmito que ele não gosta. Ele não para de falar do pastel de palmito, é obcecado. É um pastel honesto como outro qualquer. A escolha do pastel do palmito é mais ou menos o seguinte: tipo assim, quem você escolhe do time do Corinthians? Quem você escolhe do time do Corinthians para levar? Quer um pastel de palmito. O pastel de palmito do Corinthians é o Romero. Tá bom. Muita gente gosta. Mas não é a primeira escolha. Mas, como eu estava dizendo, a gente estava falando de futebol, o problema é o seguinte: o alívio da torcida do Cruzeiro é que o time jogou, conseguiu manter a concentração durante todo o jogo, porque no momento em que fez 2-0, né, a preocupação era, isso já aconteceu antes, fez 2, fez até 3 e depois acabou o jogo se complicando. E o Cruzeiro conseguiu manter sua performance. Acho que o Mano acertou em algumas decisões que ele tomou durante a semana, por exemplo, dar um descanso para o Caicedo, que estava muito mal. O Murilo entrou, o garoto não comprometeu, jogou ali. Não teve o Ezequiel para jogar, o Romero joga bem ali pela lateral direita. E jogou com o Henrique mais o Cabral e o Hudson, que até depois acabou saindo. Quer dizer, ele fez 3 volantes ali, deixou o time muito mais seguro na sua defesa. Isso deixou o time mais equilibrado e acho que contribui muito para o que aconteceu com o Cruzeiro ontem contra o Palmeiras. Cruzeiro jogou direitinho. Agora, muito me estranharia, eu sou um admirador do Mano Menezes. Acho o Mano um dos melhores técnicos do nosso futebol hoje. Muito me admiraria se o Mano chegasse depois do jogo e falasse: não, nós vamos tomar 3 gols de novo. Eu não garanto vitória. Muito me admiraria. E o Mas não precisava falar que não ia tomar, né? Ele acabou de criar um prato aqui, ele quer passar depois. Não, sobre essa história do Mano, você vê como é engraçado a situação que o Mano criou para o futebol, para a gente analisar aqui para ver. O Cruzeiro estava ganhando 3-0 do Palmeiras, tomou um empate 3-3. Aí ele chamou como responsabilidade do Cruzeiro o fato de ter acontecido o empate. Foi mérito do Palmeiras. Jogo de futebol, o pessoal ignora adversário às vezes e acha que o Cruzeiro teve um monte de problemas porque tomou 3 gols. Foi o que eu falei no gol do Thiago Neves ontem. O Palmeiras jogou bola pra caramba naquele jogo, empatou o jogo. Então, ao temor de que estava 2-0, virou um problema. O time começa 2-0. Mas a promessa dele, viu, Oscar? 3-0 é um resultado perigoso. Perigoso. O catalisador da promessa que foi feito foi depois que ele estava vencendo o clássico contra o Atlético por 1-0 e o Atlético virou para 3-1. E aí que ele fez a promessa de que o time não tomaria 3 gols e ganharia o jogo. Também, né? Juntou 4-3. Que aliás foi um jogão, né? O melhor jogo. Aliás, o Cruzeiro protagonizou alguns dos melhores jogos do campeonato até agora. E pulou de perto da zona do rebaixamento para a zona da Libertadores. A gente fazia até essa cobrança. O Cruzeiro mudou muita coisa, mas está na mesma posição da tabela. A gente falou zona da Libertadores hoje tem 5 times que participam da Libertadores desse ano. É verdade. O São Paulo está 11 pontos. Passou o Atlético ontem, né? Na briga interna. O Atlético no empate do Botafogo com o Atlético. Maurício Saraiva pode participar com a gente já, não? Tem algum... A gente ainda precisa acertar a comunicação com ele, né? Temos que falar aí dessa derrota do Grêmio. Não tem sido bom negócio jogar com o Avaí em casa, não, hein? Contra o Grêmio e contra o... Um time curioso, o Avaí. Tem poucas vitórias no campeonato agora. Mas esse jogo, aliás, os 2 jogos, aquela coisa que o técnico fala sempre, nem sempre é verdade, ontem foi verdade. Foi até o gol do Avaí 1-0. Não sei quantas defesas o Douglas fez, defesas assim inacreditáveis mesmo. O Douglas é do Corinthians? O Jornal está falando isso hoje aí. Foi do Grêmio já, se eu não me engano, ele foi revelado pelo Grêmio. Eu acho que a ação do Corinthians foi pro Grêmio. Ele pertence ao Corinthians. Muita bola. E agora a torcida do Corinthians está satisfeita com o Cássio e com o Douglas. E com o Edilson também, que bateu o pênalti. Agora, foi um massacre do Grêmio, até 1-0. Depois do 1-0, o Grêmio se jogou ao ataque, o Avaí fez 2-0. Enfim, foi um daqueles jogos que você pega os números vezes, acho que teve 98 finalizações a 2. E o jogo foi 2-0 pro Avaí. Que é do jogo, é do futebol. Mas o Grêmio ontem não jogou mal. Tem dia que nada dá certo, o time tá mal, desconcentrado. Ontem até o Grêmio estava jogando bem, teve bicicleta do Jeromel, teve o pênalti, que foi um pênalti idiota, mas foi pênalti, na minha opinião, o juiz acertou.
hesitou em marcar o pênalti. E o Douglas fez, assim, 6 ou 7 defesas muito difíceis mesmo. E faça-se o registro que os gols do Avaí foram golaço. Lindos. Belos. E quem fez o primeiro gol que foi um golaço foi o volante, o Simeão, que tinha feito um pênalti bobo. Ele cometeu um pênalti bobo, né? Poderia até sair e fez um golaço de fora da área no ângulo. Quem escalou o Douglas no Cartola aí deve ter se dado super bem. 33 pontos. Esse aí foi o começo do jogo. Quem escalou o Douglas no Cartola é porque escolheu o pastel de palmito. Né? Ele sozinho. Deu sorte. O pastel de palmito voltou a pau. O Douglas sozinho fez o mesmo. Porque você não começa com o Douglas no Cartola. Tô ficando com vontade de comer pastel de palmito. Eu não voltei nesse falam disso. Só pra você ter uma noção, o Douglas sozinho, 33 pontos, fez o mesmo número de pontos do meu time inteiro. Aí tá vendo? Foi bem nessa rodada. Você está prestigiado, Lédio. Dom Carlos FC foi bem nessa rodada. Mas 5 pênaltis batidos no fim de semana, nenhum convertido. Chegou mais perto disso, foi o Roger que pegou o rebote. Ele não converteu o pênalti. Mas quando tem pênalti agora, os caras falam pro juiz, não, escanteio. Lateral. Lateral tá mais perigoso. O cara vai reclamar pro juiz. Não foi pênalti, lateral. Escanteio. Nós temos um lateral que cobra lá dentro. Uma coisa que eu não odeio, escanteio curto. Eu nunca xinguei meu time na arquibancada quando tem escanteio curto. Uma coisa que não irrita o torcedor. Mas tem sido mais perigoso que pênalti, né? É verdade. Mas é impressionante que os goleiros... avanço dos goleiros brasileiros. E tirando o pênalti do Edilson, que foi bizarro. Isso é circunstancial, Marcelo, agora falando sério. Aconteceu ali. Mas não acho que teve outra coisa. Está aumentando muito. Está aumentando muito. Olha, você é que não dá para fazer esse trabalho agora. A média de pênaltis não convertidos Agora, na coletiva depois do jogo, eu vi um pedaço até aqui no Troca. O Claudinei, né, o técnico que era do Santos, está no Avaí. Tá na moda uma expressão que me irrita. Eu me irrito fácil, já percebeu, né? Soubemos sofrer. Tomaram um massacre do Grêmio. Tomaram um massacre do Grêmio. E virou a moda falar que soube sofrer. Não foi estratégia. 3 contra 2, né? E não tem o que fazer também. Se você treina no Avaí e vai jogar com o Grêmio na arena do Grêmio, a tendência é bom você saber sofrer, né? Mas não é que foi uma estratégia de jogo. O Grêmio perdeu 300 gols. Não é que foi neutralizado. Não sou eu. Perdeu, não. O goleiro pegou. Foi uma tática, na verdade, mulher melancia. Foi uma tática de uma largura, assim, impressionante. Deu certo. Não teve que saber sofrer nenhum. Enfim. Mas ganhou, tá valendo. Uma vitória importante, né? Temos um problema de comunicação com o Saraiva. Isso é o que temos até o momento. Agora, o Renato minimizou a derrota depois do jogo. É uma derrota muito pesada. Se você pensar em título, agora não sei se o Grêmio pensa em título. Não. O Grêmio tem tratado o campeonato como terceira opção. Mas é típica da derrota. Como a gente falou assim, de poupar os jogadores, o Santos empatar com o Atlético Goianiense é um jogo que esses 2 pontos não voltam. E essa derrota em casa para o Avaí é uma derrota muito pesada se você pensar em título. Agora, a vitória do Avaí é um sinal que, mais uma vez, nós nos precipitamos. Não que eu acho que o Avaí não vai cair. Ainda está na zona do rebaixamento. Eu sei, cara, mas... Melhorou muito. Depois das 3... Eram 3 rodadas, todo mundo cravava. Vão cair Atlético Goianiense e Avaí. Não é assim. O campeonato se transforma, os elencos mudam, se aperfeiçoam, você tem transformação durante a competição. Você não pode cravar que o Avaí, com 5 rodadas, que o Avaí vai cair. Como você pode continuar não cravando nada nesse momento. Você vai cair, 3 pontos da Chapecoense que liderou o campeonato. O Avaí hoje simplesmente está à frente do São Paulo. Sim. Então, e a gente falou que o campeonato está achatado. O São Paulo está a 11 pontos do Grêmio, que está a 10 pontos do Corinthians. Se você vai adivinhar tudo, se você quer adivinhar tudo até a 10ª rodada, não adianta o campeonato ter 38 rodadas. Se você tem que adivinhar tudo até a 10ª. O fato disso, sentido. Quando a Chapecoense demitiu o Wagner Mancini, que para mim foi a demissão mais bizarra desse campeonato, ele estava indo para a Libertadores até os 48 do segundo tempo. Com um gol que tomou do Fluminense, ele caiu para 15º. Ele foi de 6º a 15º num gol que tomou. Não, e ele classificou o time para a Libertadores. Mas, assim, ele classificou o time para outra fase. Sim, aí eu fui da diretoria. O campeonato está muito... O São Paulo mesmo, São Paulo que está em penúltimo lugar, que é uma vergonha, é um vexame. Se ganhar um jogo, ele pode ir para 15º, 14º, que não é uma posição digna, mas assim, não há razão de desespero pela pontuação do campeonato. E a questão de 6 times na Libertadores, ela faz com que o campeonato... 6, calma, né? Porque tem campeão sul-americano, tem um G818. A Comembol pode mudar tudo em novembro. Muda muito. O time que está disputando contra o rebaixamento passa a disputar a vaga na Libertadores rapidamente. Com 6, se ficarem 8. Pode ser 8. Se forem 8, quando é que a gente só vai saber agora, mas pro final do ano. Pode mudar Isso vai ajudar. Isso vai ajudar. Mas podem ser 8. Conseguimos, hein? Maurício Saraiva, boa tarde.
Tudo bom, Barreto? Como é que vai? Boa tarde a todos. Alto e claro, seja bem-vindo ao Seleção Sport TV. Estávamos comentando aqui o jogo e quem é que citou o termo derrota pesada? Foi o Vitão? Fui eu. Foi recebida assim em Porto Alegre, Saraiva, essa derrota do Grêmio? Olha, Barreto, você sabe que a gente fica aqui muito tentado a querer que o torcedor tenha um comportamento ou um pensamento parecido com o nosso, que na verdade é do profissional que é pago para fazer análise, projeção, razões de por que acontece ou não acontece. Mas o torcedor já é diferente justamente porque raciocínio não é o forte dele, não por burro, mas porque ele é apaixonado. Então, até o gol do Avaí, o Grêmio fazia uma partida que você jamais poderia dizer que era ruim, porque o Grêmio tinha um goleiro adversário transformado no melhor jogador em campo. E só ele evitava que o Grêmio estivesse vencendo até com alguma folga. Quando vem o gol, esse golaço do Simeão que a gente acabou de mostrar, o Grêmio para na partida, não consegue mais jogar, as mexidas do Renato não funcionaram e o Grêmio tomou o segundo gol aí já por merecimento, já estava todo fora do lugar, tomou 2-0 e era assim. Então, na rede social, essa amostragem do território livre do linchamento, o Paulo Pereira pegou em cima como se o Grêmio tivesse jogado mal a partida inteira, como se não fizesse nenhum sentido, o Grêmio está onde está no campeonato, olha aí, ó, o homem errando de novo. E eu, aqui do meu lado, de cá do balcão, eu sugeriria aos gremistas que não fizessem essa queima de plantação, essa terra arrasada toda, porque foi um jogo excepcional, diferente esta derrota das outras duas, em que para o Palmeiras com os reservas era natural perder. E perder para o Corinthians, líder do campeonato, em qualquer lugar, é também um resultado normal. Então, mais do que nunca, é preciso saber por que vence e por que perde. Eu tenho a impressão que o Renato e os dirigentes do Grêmio saberão fazer essa diferença, mesmo que hoje a crítica esteja muito pesada em cima da derrota do Grêmio, que é a terceira consecutiva no Campeonato Brasileiro. Quem não está sabendo perder é aquele setorzinho ali da torcida do Inter, hein, Saraiva? Eu não quero mostrar as imagens de novo, não. Eu queria que você falasse do jogo e o que levou a toda essa insatisfação. Quer dizer, o que leva à insatisfação tem muito mais coisa envolvida, né? Tem política, tem... participação de facções no futebol, mas enfim, dentro do campo, o que provocou mais um resultado que não foi visto, claro, não foi um resultado positivo e não foi visto como uma evolução do time, que é o que está sendo cobrado do Guto, né? Pois é, Barreto, é por isso que, de cara, de saída, eu me recuso terminantemente a chamar aqueles caras de torcedores. Eles são bandalhos. Eles se comportam feito bandidos e como bandidos precisam ser tratados. Então não é aqueles caras que o Internacional, o presidente, o dirigente, o treinador deve qualquer tipo de explicação. Não, aqueles caras não têm nada a ver com futebol. O que é preciso compreender, e aí de novo nós voltamos ao que eu acabei de dizer, o torcedor do Inter que foi chateado, triste e até bravo embora para casa depois do jogo contra o Criciúma, é porque o resultado não veio outra vez na forma de vitória. Mas é impossível negar, com qualquer raciocínio medianamente lógico, que o Internacional evoluiu comparado a ele próprio, comparado ao que jogou contra o Boa Esporte. Teve uma semana de trabalho que foi produtiva no desempenho. E se o resultado ainda não veio no sábado, como não veio, foi só um ponto, que foi um resultado ruim, ele virá ou amanhã contra o Ceará ou no próximo final de semana, desde que haja essa convicção no trabalho e que ele se repita, essa performance do sábado, no próximo jogo, que amanhã já tem a vitória, no outro jogo lá contra o CRB tem a vitória, essa vitória terá que vir. Porque com tudo que o Internacional se atrapalha no Campeonato, Barreto, ele ainda está a apenas 2 pontos da zona de classificação. O conjunto da obra é inaceitável. O Inter, com seu investimento e com seu tamanho, não estar no G4 e ficar muito mais tempo fora do que dentro do G4, não tem como achar normal. Mas é preciso separar o que foi no sábado passado. Foi o começo de uma evolução, o começo de uma performance, a melhor performance do Inter com o Guto Ferreira. Mesmo considerando o jogo que ele ganhou do Náutico de 4-2, o Inter proporcionalmente sábado jogou melhor futebol, mas não ganhou a partida. Isso acontece. Claro que o torcedor ficou bravo, estes aí eu não chamo de torcedores, eles ficaram muito mais do que bravos, eles apenas deixaram fluir a bandidagem que tem dentro deles, mas os outros torcedores ficaram tristes, bravos e estão esperando uma vitória, evidente, né? Bom, tem aquelas outras coisas do futebol que a gente condena aqui, né? Que a gente diz que o jogador tem participação importante na melhoria do futebol. O Lucão se atirar do carro maca fala sério, não contribui para a causa. Isso é sub-ridículo, né? Patético. Isso aí tá, como diz o meu pai, para chegar a ridículo tem que melhorar muito isso aí, né? Ganhou o troféu do Antônio Carlos, né? Só vale o registro. Parecido esse ano, né?
só fica aqui, só vale o registro. Enfim. Que vergonha. Foi bastante lamentável. E é uma pena, viu, Barreto, porque eu estava na transmissão da Rádio Gaúcha desse jogo e seria certamente o meu voto para melhor em campo, não fosse esse papel de canastrão, essa coisa sub-Alberto Roberto que o Lucão fez e que outras vezes ao longo da partida o Criciúma fez sem precisar. Porque o time do Luiz Carlos Vinck é um time que mais ganha do que perde, mais empata do que perde. É uma equipe que melhorou muitíssimo com esse treinador, que foi muito bem no Caxias e que não precisa fazer o que fez aqui durante muito tempo dentro da partida. Ele não precisa disso para ter resultado. Ele é bom time, ele está em franca evolução. Agora isso aí, não foi só isso, teve mais. Teve tempo ganho de todas as formas. O Lucão caiu no chão de 6 a 7 vezes, eu parei de contar em 5. Então isso tem que parar, mas ele é bom centroavante, viu? Fez o gol do empate, inclusive. Maurício Saraiva, obrigado pela participação no Seleção Sport TV, amigo. Um abraço. Um abraço grande, tchau, tchau. Um abraço também para